Seu sistema imunológico não é um muro, é um termostato. E como qualquer termostato desconectado dos seus sensores, ele não para de funcionar. Ele começa a adivinhar. Essa é a dor nas articulações que vai e vem, sem explicação. Essa é a fadiga que o sono não cura. É a gripe que se instala no seu peito enquanto todo mundo se recupera em 4 dias. A verdadeira diferença entre como sua avó envelheceu e o que a maioria das mulheres acima dos 50 enfrenta hoje não é genética, não é uma era mais gentil, não é sorte. São sinais de calibração, informações biológicas específicas que diziam ao sistema imunológico dela em que ambiente ele operava, o que era perigoso, o que não era, e quando recuar. Ao final, você vai entender exatamente quais eram esses sinais, por que funcionavam e por que seu corpo após os 50 não deixou de precisar deles. Ele depende mais deles do que nunca. O sistema imunológico não se fortalece sendo atacado menos. Ele se fortalece sendo calibrado consistentemente. Um sistema calibrado encontra um patógeno e responde proporcionalmente, o suficiente para neutralizar a ameaça, nada além, depois, volta ao normal. Um sistema descalibrado reage exageradamente ao inofensivo, subestima o perigoso e mantém uma inflamação crônica de baixo grau que drena energia e degrada tecidos silenciosamente ao longo dos anos. A calibração não é automática. Ela exige estímulos, e esses estímulos nunca vieram numa cápsula. 70% das suas células imunes vivem no revestimento intestinal, e o intestino não é um órgão digestivo com alguma função imune anexada. É o campo de treinamento principal do seu sistema imunológico. Imagine o revestimento intestinal como uma sala de aula com janelas voltadas para o mundo exterior. Cada alimento que passa, cada composto vegetal, cada cultura fermentada que entra no trato digestivo. As células imunes do outro lado estão aprendendo, continuamente, o que sinalizar como ameaça e o que ignorar, como ruído de fundo. Alimente essa sala com diversidade rotativa, vegetais, leguminosas, fermentados, variedade sazonal. E o sistema imunológico desenvolve a precisão para reagir a ameaças reais, sem disparar contra inofensivos. Essa diversidade também produz algo chamado butirato, um ácido graxo de cadeia curta que literalmente alimenta as células da parede intestinal, mantém as junções entre elas seladas e sinaliza às células imunes para manterem um alerta adequado, não um alarme máximo permanente. Sem diversidade alimentar, a produção de butirato cai. A sala de aula perde o aquecimento. As janelas começam a rachar. Sua avó não contava alimentos vegetais por semana. Ela comia o que a estação oferecia, o que a feira tinha, o que a despensa guardava do verão. A amplitude era estrutural, não intencional. Seu sistema imunológico recebeu uma educação ampla que a maioria das mulheres modernas nunca tem. Mulheres recebem 80% de todos os diagnósticos autoimunes, e uma parte significativa dessa diferença começa aqui, no intestino que perdeu seu currículo. O segundo sinal passa pelas pernas. O tecido muscular não é só locomoção, é um órgão endócrino. Quando os músculos das pernas se contraem, liberam compostos chamados miocinas na corrente sanguínea, e um deles, a interleucina 6, liberada especificamente pelo músculo em contração, age como um sinal anti-inflamatório direto na fonte, não algo que imita a função, o interruptor em si. Sua avó o produzia constantemente, caminhando para fazer recados, curvando-se na horta, em pé para cozinhar por 1 hora, carregando coisas de um cômodo a outro. O movimento acumulado de um dia que presumia a participação do corpo enviava uma mensagem contínua ao sistema imunológico. Estamos ativos, somos funcionais, mantenha a linha de base baixa. A vida sedentária não apenas remove essa mensagem, ela a substitui por silêncio. Marcadores sanguíneos de inflamação crônica, proteína C reativa, interleucina 6, liberada pelo tecido adiposo e não pelo músculo, sobem de forma mensurável em mulheres que passam a maior parte do dia sentadas, independente do peso. O sistema imunológico não está com defeito.
Está respondendo com precisão ao único sinal que recebe, que o corpo está em estresse. Mas o sinal mais negligenciado é aquele que não lhe custava nada, exceto parar após o jantar. E ela o praticava sem nunca dar um nome. Ela comia, ela parava, ela dormia, ela se levantava, tomava café ou chá e só comia novamente na refeição matinal. Essa janela de 12 a 14 horas não era um protocolo. Era simplesmente como a vida funcionava. Dentro dela, as células do revestimento intestinal têm tempo para se reparar, apertar as junções entre si e restaurar a barreira que impede o conteúdo do trato digestivo de passar para a corrente sanguínea. Quando essa barreira é comprometida, quando fragmentos de comida não digerida e subprodutos bacterianos atravessam, o sistema imunológico trata tudo como uma invasão contínua de baixo grau. Esse é um dos principais motores de inflamação sistêmica identificados pela pesquisa intestinal nas últimas 2 décadas. O revestimento intestinal da sua avó fazia sua manutenção toda noite. O de muitas mulheres modernas não tem uma pausa genuína há anos. Existe um quarto sinal, e ele percorre o sistema nervoso. O cortisol, o hormônio do estresse, é um regulador imune direto. Em rajadas curtas e agudas, ele é anti-inflamatório, mobiliza a resposta imune, direciona-a para a ameaça e depois recua quando a ameaça cessa. Sua avó viveu estresse real, trabalho físico, incerteza, perda, mas a maior parte era do tipo que tem conclusão. O peso pesado é colocado no chão, a estação difícil termina. O cortisol subia e descia. O sistema imunológico recebia um sinal que foi projetado para interpretar. O estresse crônico de baixo grau, o tipo ambiental gerado por demandas persistentes e um sistema nervoso que nunca desliga completamente, mantém o cortisol elevado sem resolução. E o cortisol mantido em fogo baixo crônico não apoia a função imune como o cortisol agudo faz. Ele a suprime, especificamente a imunidade adaptativa, responsável por interceptar patógenos antes que se estabeleçam. O sistema imunológico consegue administrar uma tempestade, não consegue administrar uma chuvisco permanente. Nada disso, porém, é tão simples quanto copiar os hábitos da sua avó e esperar os mesmos resultados, porque há uma variável que mudou para mulheres acima dos 50 e que a maioria dos conselhos sobre saúde imune ignora completamente. O estrogênio não é um hormônio reprodutivo com efeitos no humor anexados. Ele é um dos principais reguladores da função imunológica no corpo feminino. Modula como as células imunes respondem a sinais, suprime vias inflamatórias específicas e mantém a integridade da barreira intestinal, que impede o sistema imune de lutar contra um fluxo constante de falsos alarmes. Quando o estrogênio cai na menopausa, o sistema imunológico não apenas perde suporte, perde um gestor. O termostato perde um sensor primário. Mulheres nos primeiros anos após a menopausa mostram aumentos mensuráveis em proteína C reativa e marcadores inflamatórios basais, comparadas a mulheres pré-menopáusicas de peso e estilo de vida similares, não porque algo quebrou, mas porque o sinal que suprimia a ativação imune crônica não opera mais no mesmo nível. O sistema imunológico não ficou subitamente incompetente. Perdeu um freio regulatório que fazia um trabalho que os comportamentos agora precisam fazer. É por isso que cada sinal deste vídeo importa mais depois dos 50 do que antes. O estrogênio da sua avó fazia um trabalho silencioso de fundo, mesmo quando os comportamentos eram imperfeitos. Um corpo pós-menopausa precisa da diversidade alimentar, do movimento das pernas, da janela de jejum e do estresse resolvido para carregar mais desse peso regulatório sozinho. Estes não são hábitos opcionais de bem-estar. São a pilha de sinais substituta. O corpo ainda está ouvindo. Ele não mudou o que está esperando ouvir. Criei o Strong Past the Drop para preencher a lacuna entre entender isso e saber o que fazer na segunda-feira de manhã. Via mulheres acima dos 50 finalmente compreenderem seus corpos e, ainda assim, não conseguirem construir um dia em torno disso, porque comer menos e treinar mais forte parou de funcionar, e ninguém explicou o porquê.
É um protocolo de 8 semanas, refeições com foco muscular, caminhadas estratégicas curtas, trabalho simples de força nas pernas e um timing alimentar mais inteligente. Tudo construído em torno da fisiologia pós-menopausa, como a verdadeira premissa de design, não uma reflexão tardia. O link está na tela se quiser. Mas há mais um sinal que sua avó tinha e que quase nenhuma conversa sobre imunidade cita. E ele explica por que o corpo de algumas mulheres supera doenças em 4 dias, enquanto outras levam 2 semanas, mesmo quando a comida e o movimento parecem idênticos. C.T.A. Unorser. Ela dormia quando escurecia e acordava quando amanhecia. Não por disciplina. A casa não tinha outro convite. Esse alinhamento entre o relógio interno do corpo e o ciclo natural de luz governa muito mais do que a qualidade do sono. Controla quando as células imunes patrulham os tecidos, quando as citocinas inflamatórias atingem o pico e caem, quando a barreira intestinal executa seu ciclo noturno de reparo e quando os programas de limpeza celular dentro das células ligam para remover os resíduos do dia. Esses processos dependem de timing. Um corpo cujo sono segue consistentemente a escuridão executa esses programas imunes em sequência e no horário. Um corpo cujo sono é empurrado para além da meia-noite pela luz artificial ou fragmentado por telas tardias, os executa fora de fase. A patrulha perde sua janela. O reparo que deveria terminar às 2 da manhã ainda está em execução ao meio-dia. A equipe de limpeza chega quando o armazém está aberto e em plena operação. Sua avó tinha a escuridão como uma instrução biológica. A maioria das mulheres modernas a substituiu por um brilho que o cérebro lê como meio-dia. Sua avó não era mais saudável porque o mundo era mais simples ou seu corpo era feito de material diferente. Ela era mais saudável porque a arquitetura diária de sua vida, o movimento, a comida, a pausa noturna, o estresse resolvido, a escuridão, entregava automaticamente, sem qualquer protocolo ou intenção, os sinais de calibração específicos que seu sistema imunológico foi projetado para receber. Esses sinais não estão obsoletos. O corpo não mudou a linguagem. O ambiente mudou e parou de falá-la. O sistema imunológico não está em declínio. Está à espera. Strong Past the Drop é a estrutura de 8 semanas que criei para encurtar a distância entre entender o mecanismo e vivê-lo. As refeições, as caminhadas, o timing, o trabalho de força, construídos especificamente para o corpo que você tem agora, que não está quebrado, não passou da janela, não exige mais força de vontade do que você tem, simplesmente não está mais recebendo o que passou 50 anos sendo calibrado para esperar. Não é um guia genérico de bem-estar reembalado. A estrutura do prato, o timing da caminhada, a progressão de força, tudo construído em torno da fisiologia específica da retirada do estrogênio como premissa de design. Tem um custo porque esse nível de especificidade demandou tempo real para ser construído. O link está na tela. C.T. Dick Ryers.